Olá, eu sou Aline Sebastiani, sou cirurgia bucomaxilofacial e sou professora da Universidade Federal do Paraná na área de cirurgia. E agora que vocês já conhecem o conceito da osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos, já entenderam o estadiamento e já conheceram algumas das medicações que estão associadas a essa condição, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os fatores de risco. Afinal, não são só os medicamentos que favorecem a ocorrência da osteonecrose. Então, o que mais que a gente tem como fator de risco? Primeiro, a gente sempre tem que pensar qual é o tipo de medicamento que esse paciente está tomando e se o uso é via oral ou injetável. Os pacientes que fazem uso de medicação injetável sempre vão ter uma prevalência maior da osteonecrose. Além disso, a gente sempre tem que se preocupar com o tipo de tratamento que esse paciente está fazendo. Ele está tratando uma osteoporose ou está fazendo um tratamento de câncer, por exemplo. Então, os pacientes que tratam câncer também sempre vão ter uma predisposição muito maior da osteonecrose. Então, a gente sempre vai tratar de forma diferente esses dois tipos de pacientes. A localização anatômica também vai influenciar. Então, a gente sabe que a mandíbula tem uma predisposição maior da ocorrência da osteonecrose, porque ela tem um osso mais compacto, menos vascularizado. Se esse paciente tem alguma outra doença sistêmica associada, como por exemplo diabetes ou alguma doença inflamatória como artrite, se ele faz uso de outros medicamentos, por exemplo, corticoide. A gente sabe que quando tem o corticoide associado aos antirreabsortivos, a gente também tem uma prevalência maior da osteonecrose. E além disso, tem dois fatores super importantes, que é a inflamação e a infecção, que são fatores bem importantes na predisposição da ocorrência da osteonecrose. E aí vem uma pergunta muito importante que os cirurgiões dentistas sempre fazem. Nós podemos realizar um procedimento de exodontia no paciente que faz uso dessas medicações? Então, a gente sempre tem que pensar também nesses fatores de risco, que é a inflamação e a infecção. Lógico, se eu tenho um dente incluso, por exemplo, que não tem uma indicação precisa de ser removido, que não está causando um problema no meu paciente, eu vou evitar realizar uma cirurgia dentoalveolar num paciente que faz uso dessas medicações, porque a gente tem um dado que é bem assustador. Os estudos mostram que em torno de 62 a 82% dos casos de osteonecrose dos maxilares associado ao uso de medicamentos estão relacionados a cirurgias dentoalveolares. Então, sim, isso acende um sinal de alerta. Agora, a gente já tem estudos também questionando se realmente essa alta prevalência está associada ao procedimento da exodontia ou se talvez está associada a outras condições que estavam relacionadas a esse dente que foi removido, como, por exemplo, a inflamação e a infecção. Então, quando a gente está frente a uma situação de um dente que é foco de infecção, que tem uma alteração inflamatória associada e que a única forma de resolver aquela situação é removendo o dente, então sim, a gente deve realizar a exodontia para remover esses outros fatores de risco. Mas e o que essas medicações podem influenciar, então, com relação às nossas cirurgias dentoalveolares, às nossas extrações dentárias? Então, a professora Rafaela explicou para vocês que essas medicações vão influenciar nos osteoclastos, que vão ser super importantes para que ocorra a remodelação óssea, certo? Além disso, essas medicações também vão influenciar na angiogênese, na formação vascular, e a gente precisa de tudo isso para que ocorra um reparo do nosso alvéolo após as extrações. Então, quando a gente vai realizar uma exodontia, a gente tem que pensar em tudo isso e tentar controlar ao máximo os fatores no pós-operatório e no transoperatório para prevenir a ocorrência da osteonecrose. E o que eu posso fazer no transoperatório? No transoperatório, a gente pode utilizar, por exemplo, o PRF, que é o plasma rico em fibrina. E como que a gente obtém o plasma rico em fibrina?
Então, é a partir do sangue do próprio paciente, que é centrifugado e que vai segmentar os componentes do sangue. E aí a gente vai obter o plasma rico em fibrina e a gente pode formar um plug ou uma membrana com esse PRF para auxiliar no fechamento da ferida cirúrgica. Então, já está comprovado na literatura que com a utilização do PRF, a gente consegue fechar mais rápido o tecido mole. Então, imaginem que a gente fechando mais rápido aquele sítio da extração, a gente vai estar evitando a contaminação do alvéolo e, de certa forma, ajudando o organismo a reparar aquele alvéolo também. Também é muito discutido a antibiótico-terapia, quando a gente realiza extrações nesses pacientes. Então, os estudos ainda são muito controversos em qual protocolo seguir de medicamento. As medicações mais utilizadas como antibiótico ainda são a amoxicilina, o metronidazol, o clavulin. E a gente pode estar utilizando por 7 dias nos pacientes que fazem tratamento para osteoporose. E nos pacientes já que fazem o tratamento para o câncer, aí a gente pode estender mais o antibiótico por 14 dias ou até acontecer realmente o fechamento daquele alvéolo. Outro protocolo muito utilizado é o protocolo PENTO, onde a gente utiliza a pentoxifenina e o tocoferol, que são medicamentos que vão favorecer a angiogênese e ajudar com relação à inflamação, que são 2 fatores bem importantes tanto para a cicatrização daquele alvéolo quanto para prevenir a osteonecrose, e eles podem ser prescritos aí no pós-operatório das exodontias. Alguns estudos ainda citam o laser, apesar de não ter muita comprovação científica, a ideia é que ele ajude a acelerar a cicatrização do alvéolo também. E por último, a gente ainda pode citar o protocolo APDT, que é mais estudado em pacientes que fazem tratamento para o câncer, e ele associa o laser com um agente fotossensibilizante, como por exemplo o azul de metileno. Então, ele é aplicado na região do alvéolo e o laser vai fazer a ativação dele para que ocorra um efeito bactericida nessa região. Então, em resumo, gente, quando a gente realiza uma exodontia nos pacientes de risco, a gente tem que tentar otimizar a cicatrização e prevenir a infecção. É isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam e sigam o CRO Play.